Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar aí continuidade à nossa programação, né, nesse domingo, né, que normalmente a gente não faz algo nesse dia, mas, né, sempre tem aquelas exceções, sempre tem aquela oportunidade de fazer algo e o canal, né, para trazer uma melhor programação para vocês, a gente aproveita essa brecha. Então, eu tô aqui com a Sheila. Hoje, o objetivo da nossa conversa hoje é dar continuidade àquela sessão, né, que a gente está fazendo para falar dos partidos de esquerda, das organizações de esquerda, falar um pouco aí também do movimento sindical, e ela vai trazer as suas contribuições aqui para a gente. Tudo bem, Sheila? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme. O meu nome é Sheila, eu faço parte do grupo de trabalhadores revolucionários e agradeço pela oportunidade da gente estar expondo, né, a nossa análise da conjuntura internacional do país e o nosso programa, né, para uma revolução socialista vitoriosa, possível e tão necessária hoje nessa conjuntura global que a gente vive hoje. Como eu falei, eu faço parte do grupo dos trabalhadores revolucionários. Nós fazemos parte de uma tendência internacional, que é a tendência leninista trotskista internacional, junto com um grupo de trabalhadores comunistas dos Estados Unidos, o grupo de trabalhadores comunistas da Nova Zelândia e o grupo de trabalhadores revolucionários do Zimbábue. Nós, aqui no Brasil, temos uma origem, fomos militantes do PSTU, né, por alguns anos, e após a saída desse partido, por questões políticas, a gente conheceu esses outros camaradas a nível internacional e hoje construímos a nossa corrente no Brasil. Beleza, maravilha. Você, inclusive, já adiantou aí a última pergunta aí, a primeira pergunta que eu ia fazer, né? Falar um pouquinho aí da história aí da sua corrente, né? Acho que ela é nova, assim, ou ela já tem alguns anos de existência? Ela já tem alguns anos. O nosso partido na Nova Zelândia, ele começou a militância na década de 70, no combate contra as duas correntes, né, da Internacional, o Secretariado Internacional, né, da parte internacional, e o Comitê Internacional, contra suas políticas social-imperialistas. Em 95, depois na década de 90, teve uma batalha, né, que se seguiu contra essas políticas sociais imperialistas correntes, né, centradas na Europa e nos Estados Unidos, e de como elas, com essa política reformista, serviram, né, para nutrir o nacional-trotskismo aqui na América Latina, com partidos também tomando uma política reformista, nacional-trotskista, que foi um reflexo, né, essas políticas equivocadas dos comitês internacionais da Corte Internacional. E essa batalha se deu até uma unificação de correntes aqui na América Latina, que foi a Internacional, a FLTI, que tem o seu núcleo na Argentina hoje, até a ruptura em 2010, em referente a uma divergência política sobre a China, né? O ascenso da potência chinesa e uma divergência de que estaria surgindo que era uma potência hoje imperialista ou não, na qual a gente defende, né, que a China hoje surge como uma potência imperialista rival dos Estados Unidos. Tá certo. É uma coisa que me chamou muita atenção aqui, e aí a gente já vai
para a primeira parte mais polêmica, é que você falou do trotskismo da América Latina, né? E eu li, e você mandou um texto aí para mim sobre a FIT, né, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores da Argentina, da qual eu acho que é uma iniciativa genial, né, da esquerda, né? E você trata a FIT como nacional trotskismo. Eu queria que você definisse, primeiramente, o que que significa, né? Isso eu pergunto mais por curiosidade minha, esse nacional trotskismo, e por que, na opinião de vocês, a FIT seria parte disso? Eu acho assim, essa discussão fundamental, né? E nós, como grupo de trabalhadores revolucionários aqui no Brasil, a gente tenta sempre colocar essa questão, porque ela é algo base, né, dos desvios que a gente, né, compreende sejam desvios da política revolucionária dos países da América Latina hoje. Trotsky lutou com o programa de transição, né, pela Revolução Socialista, e quando ele rompe de vez, né, com a Terceira Internacional e funda a Quarta Internacional, foi pela razão de existia uma grande crise capitalista a nível nacional que estava se dirigindo para um conflito, uma guerra mundial imperialista, né, onde os imperialismos entravam em disputa pela riqueza mundial, e o fascismo estava em ascenso como uma arma contra os trabalhadores, né, que se levantavam pelas suas, né, contra a guerra, pelas suas condições básicas de vida. E para Trotsky, a Quarta Internacional, para ele, a Quarta Internacional, ela só se justificou por isso, né? Para combater o fascismo e a guerra. E ele dizia que a guerra era a grande prova da Quarta Internacional, né? Se ela fosse ser vitoriosa em combater o imperialismo e o próprio social imperialismo, né? Das correntes dos trabalhadores que passaram a defender as suas próprias burguesias nacionais, né, e entrar na guerra, contra o fascismo, o ascendente fascismo, que só poderia ser combatido pela independência da classe trabalhadora. E Trotsky foi assassinado, né, e nós avaliamos que os trotskistas não conseguiram dar essa batalha. Primeiro, porque eles fizeram o grupo internacional que Trotsky mantinha, né, durante a guerra, praticamente teve uma paralisia, cada um foi lutar nos seus núcleos nacionais e não teve um partido centralizado a nível internacional. Então, isso para o marxismo, leninismo, trotskismo é um princípio, né? Uma organização centralizada a nível internacional. Então, nisso aí, a gente acredita que o trotskismo falhou na tarefa fundamental que Trotsky colocou para a Quarta Internacional. Assim como né, o que está colado a luta contra o ascendente fascismo, né? Porque o fascismo não foi derrotado, né, na Segunda Guerra, foi derrotado o imperialismo alemão, né? Dentro da guerra imperialista, o imperialismo alemão perdeu. Mas a independência de classe necessária para combater essa ferramenta da burguesia que era o nazismo, a esquerda ficou totalmente paralisada. Quando os trotskistas tentam a reorganização, né, depois no final da década de 40, na década de 50, da Quarta Internacional, a direção, ela toma uma política social imperialista no sentido de que essa direção, ela capitula para o imperialismo americano, combatendo a União Soviética, que deveria, como Trotsky dizia, apesar da burocracia, a nossa defesa incondicional ao Estado operário, que era a maior, que foi, né, a maior conquista histórica da classe trabalhadora. E nesse sentido se falhou, principalmente centralizado, né, na direção do partido de SWP dos Estados Unidos, né,
e combatendo a União Soviética e não a defendendo. Então, e nessa política foi se construindo as correntes trotskistas que nós temos hoje, né? Elas combatiam por um lado, corretamente, combatiam o stalinismo, né, a stalinofilia do pablismo na Europa, mas capitulava a stalinofobia, né, comandada pelo Assembleia americano. E nisso se formou as correntes da América Latina, e hoje, e depois, com a queda da União Soviética, em vários momentos, né, se reflete essa política nacional trotskista, e na queda da União Soviética se traduz, por exemplo, na posição da elite, né, de que a queda do Estado operário teria sido uma vitória para a classe trabalhadora, enquanto, apesar da burocracia, nós deveríamos ter defendido, né, incondicionalmente o Estado operário e a independência de classe e reorganização da classe trabalhadora por uma revolução política. Não quero me alongar muito, pode-se fazer mais pergunta em relação a isso, mas, resumindo, o que é o social imperialismo, né? É essa aristocracia operária dos países imperialistas, em que conseguem, né, a democracia e outras conquistas para a classe trabalhadora às custas da exploração das semicolônias, né, e capitulam para o seu burguesia do seu próprio país imperialista. E o nosso trotskismo é o reverso, né? É o que se reflete dessa política capituladora de frente popular nos países semicoloniais. Então, se voltam, né, ao progressismo da burguesia nacional, ao programa reformista e muito que a gente está vendo hoje, inclusive, na luta contra o Bolsonaro, que eu acho que a gente vai abordar esse assunto daqui a pouco, provavelmente. Maravilha, Sheila. Ô, Sheila, enquanto você estava falando aqui, né, da questão um pouco aí da história do trotskismo pós-Trotsky, né, vamos lá, ainda em cima dessa discussão, eu concordo em algumas coisas que você coloca, né, que o trotskismo pós-Trotsky teve lá seus desvios. Isso é correto de se afirmar, mas a minha sensação que eu passei que eu senti na sua fala, que você comete um pouco de anacronismo histórico, porque, assim, né, ao meu ver, né, inclusive eu fiz, embora hoje não seja mais parte dessa corrente, ao meu ver, houveram tentativas que foram tentativas de sucesso, de ruptura, né, desse trotskismo pós-Trotsky e na volta do trotskismo mais principista. Eu cito aqui, né, a AfD e, né, que tem o PTS na Argentina e o MRT aqui no Brasil. Eu fiz parte, esse canal, né, afirmando aqui, eu fiz parte, não sou mais essa organização, né, esse canal aqui é um canal independente, né, tanto é que dá voz a vários partidos de esquerda, mas na minha avaliação particular, eu acho que houve uma tentativa, assim, de sucesso de ruptura do trotskismo pós-Trotsky. Eu queria colocar você. Você não acha que você está comentando um anacronismo histórico, né? Porque eu concordo com a sua análise histórica, mas eu acho bem complicado de não ver as coisas de uma maneira mais dialética, ver as coisas de um processo de como se não tivesse ruptura até então. Bom, o bolchevismo, né, a história do bolchevismo é a história das rupturas, né, rupturas e das fusões, e essa é a história do trotskismo. As rupturas, geralmente, elas se dão justamente em momentos decisivos da luta de classe, né, onde geralmente os partidos não conseguem ter uma política correta e acaba gerando as rupturas. Tu te referes ao PTS, né, na Argentina, a fração trotskista ligada a essa corrente, que tem uma origem no morenismo, né, e faz uma ruptura com o morenismo. Não sei se é exatamente essa ruptura que tu queiras
te referir, acredito que seja. Então, realmente tiveram várias rupturas. E dos acontecimentos da luta de classe que tiveram nesses períodos, nós avaliamos que o PTS, a fração trotskista, ela é progressivo, que ela possa identificar, né, alguns desvios no morenismo, e fez essa ruptura, tanto é que dividiu o partido. Nós acreditamos que essa ruptura foi incompleta, né, e as políticas, né, em momentos importantes da luta de classe que vem tomando o partido nas últimas décadas, para nós, confirma essa ruptura incompleta, e em vários momentos. Hoje, por exemplo, o PTS da Argentina, a própria Fração trotskista, em momentos agudos da luta de classe, como teve no Chile e em vários países do mundo, tem como palavra de ordem a Assembleia Constituinte, por exemplo, né? Para nós, isso já é um sinal de como ela não adota programas de transição, e sim uma capitulação por dentro do regime das normas burguesas. E eu não sei se quer entrar agora, no momento da questão do nosso artigo, né, em relação às eleições que tiveram, acho que há uma semana ou duas na Argentina, que nós chamamos o voto crítico na frente de esquerda, dos trabalhadores, e deixamos bem claro que o nosso programa é diferente, né? Porque acreditamos que o programa da FIT, ela não se baseia em mobilizar a classe para os conselhos populares, para as milícias de autodefesa, para a greve nacional revolucionária, e acreditamos que a FIT seja, caracterizamos, né, a FIT como um bloco eleitoral. Esse bloco já tem 10 anos, se eu não me engano, é um bloco de esquerda, de partidos que se reivindicam trotskista, em que, nos últimos anos, a unidade tem sido para as eleições, né? Nas lutas, se aparecem muitas divisões, inclusive quando teve a tentativa de chamado para um encontro nacional, né, de sindicatos, onde seria uma iniciativa importante, né, onde se poderiam ter se eleito delegados nos sindicatos, discutido um programa de luta e de fato, uma ação, né, de unidade nas lutas concretas, e para isso existe uma divergência, e geralmente está baseada, essas correntes, né, baseiam essa divisão em programas, né, que seus programas são diferentes. Mas nas eleições a gente não vê essa discussão profunda de programa, né? Inclusive no processo eleitoral não existe essa divisão, essa diferença de programa entre as correntes que fazem parte da FIT. Entre outras coisas que se poderia se dizer, num momento tão importante, a Argentina faz parte, né, dessa conjuntura nacional de crise, de inflação, de desemprego, de tentativas, né, de resposta à classe trabalhadora, onde surgem algumas greves, onde surgem algumas mobilizações, e a ausência do Partido Revolucionário, dessa unidade independente de luta, é o fator primordial, né, de não ter um avanço nessa mobilização, organização e consciência da classe para vencer a burguesia, o capitalismo e avançar no mundo da revolução socialista. Tá certo. Eu não vou ficar aqui fazendo o papel, né, de advogado do PTS nem do MRP, até porque que não cabe, né, para mim fazer esse papel, né, que o canal, como eu falei, é um canal independente. Então vamos seguir a nossa discussão, né, com a próxima pergunta. Eu acho bem importante essa discussão, porque a gente sabe, né, que existem muitas ilusões em relação à frente de esquerda dos trabalhadores na Argentina, e é preciso ser discutido isso. Acho que nós, né, país irmão, estamos aqui do lado, acho que a gente discute muito pouco
Geralmente que os militantes sabem é isso mesmo, lá na Argentina a gente tem unidade, na Argentina a gente está junto, e quando a gente vai ver, né, no trabalhador lá que está lutando, não é assim, né? Assim, eu Então, concordo, eu concordo contigo, Sheila, mas só que, né, é assim, né, se a gente for levar essa discussão até o final, aí não seria política nacional e sindicalismo, né? não, exatamente, eu acho que a gente tem que seguir Seria política da frente de esquerda e dos trabalhadores e o PTS, não é essa a pauta né, da entrevista de hoje. Então vamos dar continuidade aí. nem o que eu estou propondo, com certeza. Continuidade aí nessa nossa discussão, né? Ô Sheila, para mim aqui, né, é correto, né, a retirada imediata aí do governo Bolsonaro, né? Mas só que uma coisa que me preocupa bastante, principalmente na atuação da esquerda, que a esquerda não consegue manter uma política independente, né? Para poder tirar o Bolsonaro. Sempre, né, apela para a frente ampla, né, apela para, né, fica a reboque de setores aí da própria burguesia. Eu queria que você explicasse aí para a gente como derrotar esse governo de uma maneira independente. Quando nós conversamos, né, Guilherme, para fazer essa entrevista, tu falou de uma pauta de conjuntura internacional e eu pedi se a gente tem uma pauta de conjuntura internacional, né, porque nós somos leninistas, trotskistas e a gente, como marxistas, né, não podemos fazer, é impossível para o marxismo fazer uma boa análise nacional se nós não tivermos uma análise internacional, né, a nossa luta, a gente sabe que quem luta pela Revolução Socialista sabe que necessariamente ela tem que ser mundial, ao contrário do que o stalinismo, né, os grandes traidores da classe trabalhadora mundial falavam, a classe trabalhadora internacional, e a gente precisa dessa unidade, não só nacional, como com os trabalhadores internacionalmente. Então, eu queria rapidamente colocar o contexto internacional que a gente vive, né, do capitalismo e da luta de classe. E nós analisamos que a crise capitalista global que nós vivemos hoje, que ela estoura em 2008, né, fica em 2008 e a gente está vivendo hoje seus desenrolar, suas consequências, ela é a maior crise capitalista da história. E ela faz parte do desenvolvimento do próprio sistema, um sistema que é destrutivo na sua fase imperialista, que, como Lenin dizia, né, a fase imperialista que a gente vive hoje. Então, para nós, ela é a maior crise da história, ela é uma crise terminal, porque ela vem combinada com as mudanças climáticas e a destruição, né, do planeta Terra e das forças produtivas. As mudanças climáticas estão aí, os cientistas já dizem que são irreversíveis, alguns pontos já são irreversíveis, então mesmo que nós acabássemos com o capitalismo hoje, parássemos de queimar petróleo, nós teríamos que fazer muito esforço a nível internacional para conseguir, né, barrar e reverter algumas coisas. E mesmo assim ainda estaríamos, né, sofrendo com tudo que o capitalismo destruiu hoje. A pandemia é o grande exemplo, né, de que nós estamos, o capitalismo, né, está invadindo os habitats naturais, vírus, bactérias, outros micro-organismos que faziam parte da fauna silvestre e habitavam somente animais, hoje estão saindo, né, os animais indo para a espécie humana, e a crise econômica em si, que é, né, que é gerada pela falta de lucros da burguesia, né? Essa é a causa de uma crise capitalista. Ela não está aumentando a sua taxa de lucros e precisa aumentar a sua taxa de lucros. E para isso ela precisa destruir mais o meio ambiente, atacar mais a classe trabalhadora e mais as burguesias imperialistas precisam ir à guerra entre si, né? Quem é que vai ficar com as riquezas do mundo
para que elas continuem mantendo essas taxas de lucro. Então, a gente vê também essa crise como mais uma ameaça de uma nova guerra interimperialista. Então, nós achamos que é diante disso que nós estamos expostos, né? E isso se reflete num acirramento da luta de classes e na necessidade da burguesia usar outras ferramentas como a classe trabalhadora, né? Então, o enfraquecimento do sistema democrático burguês, não só no Brasil, né, como o ascenso do Bolsonaro demonstrou, mas ele é mundial, né? Nós temos vários países, agora uma pesquisa mostrou, os Estados Unidos, depois de muitas décadas, né, retrocedeu na sua democracia, que seria o país mais, né, democrático do mundo. Governos de extrema-direita estão em ascenso no mundo inteiro, né? Figuras como Trump, o primeiro-ministro da Hungria, ou agora na própria Argentina, ou na França, né? Tem figuras de extrema-direita, semelhantes ao Bolsonaro, aparecendo, né, no processo eleitoral democrático burguês, e à frente, né? Como figuras importantes nesse processo. Então, como o Trotsky dizia, o fascismo é uma ferramenta, né, que a burguesia lapela no momento que todas as outras não servem mais para conter a classe trabalhadora. O fascismo é contra a classe trabalhadora, para esmagar a classe trabalhadora. E, por isso, quem pode vencer o fascismo é a classe trabalhadora. E, para isso, ela precisa de independência de classe, né, porque a burguesia, a dita democrática, ela teme muito mais o trabalhador e a revolução do que a extrema-direita e um regime fascista, né? Ou a burguesia nacional vai temer o imperialismo. Então, é nisso que nós estamos colocados hoje, né? Quando se dá um aumento, a ascensão do Bolsonaro e o governo que, com certeza, é uma ameaça à democracia burguesa, que é muito frágil, né, e muito incipiente no Brasil, apesar de muitos pensarem diferente, está colocado aí, nós estamos vendo quem, né, protesta contra o governo, é preso. Hoje estava nas notícias ali de uma mulher que xingou o Bolsonaro na rua e foi, né, levada para a delegacia. E assim estamos vendo, né, ataques aos trabalhadores, ameaças, e sem falar no campesinato, no povo indígena, que são cercados por homens armados, que são atacados, né, e mortos. É uma verdadeira guerra civil no campo. E, para isso, nós precisamos de independência de classe. O que a maior parte da esquerda coloca hoje? Que não. Nós precisamos nos unir com setores democráticos, ditos, né, democráticos e progressistas da burguesia, para vencer o fascismo. Essa seria a única maneira de vencer o fascismo. E nós temos no nosso bloco, nos últimos 6 anos, né, nós temos alertado nesse sentido para a classe trabalhadora. Se continuarmos com a ilusão de que um governo Lula um governo de frente popular possa melhorar as condições de vida dos trabalhadores, estão enganados, não podem. A gente fala isso, alerta isso categoricamente. E que não é possível vencer o fascismo ou ter conquistas quaisquer diante da crise internacional do capitalismo com os setores da burguesia. Maravilha, né? Você cita aqui, né, o PT, né? Eu queria que você fizesse aí um balanço aí de qual que está sendo o papel do PT e também de qual está sendo o papel de outro partido, né? Que é o PSOL, né? Como que a sua corrente enxerga a atuação desses dois partidos? Uhum. Eu vou mais uma vez, né, fazer lá um resgate e a questão internacional. A história do capitalismo imperialista, né, é de disputa entre os imperialismos, né, para ficar com a riqueza do mundo, né? Esse é o caráter do imperialismo que Lenin dizia. Essa época imperialista, ela gerou 2 guerras, né? 2 grandes guerras que nós tivemos, onde os imperialismos disputavam
entre eles, para quem vai ficar com essa riqueza e exploração dos trabalhadores no mundo. E para as semicolônias, como o Brasil, essa história são de regimes extremamente instáveis, né? As histórias das semicolônias são de pequenos períodos de democracia e estabilidade e muita ditadura e guerra civil, né? Vamos olhar para a África, ou olhar para a história da América Latina, ou do sul asiático, essa é a história do nosso país. E o Brasil não é diferente. A gente sai de uma ditadura militar no final da década de 80 e entramos num regime democrático burguês que é novo, ele é incipiente e hoje ele está ameaçado, né? Comprovando mais uma vez de como os regimes burgueses das semicolônias estão subordinados aos imperialismos, né? E quando eles entram em instabilidade, nós, né, seguimos essa instabilidade de ditaduras e guerra civil e tudo mais. Então, hoje nós achamos que estamos, né, com uma ameaça de uma ditadura como forma da burguesia de conter uma instabilidade social no país devido à grande crise e à própria crise interburguesa. E o PT, ele né, surge nessa luta contra a ditadura, né, e redemocratização do país, onde existiam organizações de esquerda que defendiam, né, essa democracia ela não é duradoura, ela continua sendo subordinada aos imperialismos, nós continuamos sendo colônias e precisamos de uma revolução socialista. Infelizmente, o programa reformista ganhou, né, o PT sempre foi a corrente majoritária na classe trabalhadora, e o programa era de, não precisa revolução, nós precisamos ganhar as eleições, porque ganhando as eleições a gente melhora a vida do povo trabalhador. E o PT subordinou todas as nossas lutas a, né, subir ao poder com a presidência, e assim foi, ficou lá, né, por 13, 14 anos. E eu acho que a sua queda demonstra isso. O PT caiu, né, pela manobra dos aliados dentro do parlamento, né? Os seus aliados burgueses manobraram com as próprias normas das instituições burguesas e derrubaram o governo do PT, né? Com quem estava governando nos últimos 13 e 14 anos. E o que deu essa possibilidade, o que enfraqueceu tanto o PT em 2016, que possibilitou a burguesia fazer essa manobra e derrubá-la? Foi exatamente a crise econômica internacional, né? Foi exatamente a classe trabalhadora começar a sentir o peso da crise, né? O Lula governou com um desenvolvimento internacional que gerou muito dinheiro, né? O Lula dizia, nunca na história desse país banqueiro ganhou tanto dinheiro. E é verdade, né? Nós tivemos um crescimento internacional e no Brasil, né, motivado pela compra de commodities pela China, que nunca se viu entrar tanto dinheiro no país, né? Os ricos ficaram mais ricos. O que os trabalhadores, quando chega a crise, o que ficou para os trabalhadores, né? Não ficou nada. Essa que é a verdade. Nós tínhamos emprego, a juventude entrava no mesmo num emprego, ficava 6 meses, 1 ano, saía, já tinha outro emprego quando saímos, ficava sem emprego, né? Mas nós ganhamos estabilidade, nós ganhamos bons salários, nós ganhamos garantia de uma aposentadoria decente, nós ganhamos um sistema de saúde e educação estruturado, garantido, em que um novo governo que assumisse não poderia destruí-lo com um assopro, né? Não. Nós perdemos, né? Foi feita a reforma da Previdência no governo do PT. Foram feitas privatizações e concessões, sim, né? Em aeroportos, em portos, em rodovias, né? Na própria Petrobras, com vendas dos postos de pré-sal, e vários exemplos que se possa dar.
E aí, isso que nós queremos alertar a classe trabalhadora hoje, né? A burguesia nacional não diz que existe uma crise internacional, né? A burguesia, quando derrubou a Dilma, não disse que tinha uma crise internacional e que a crise internacional era a razão, né, da diminuição das condições de vida da classe trabalhadora. Dizia que era culpa do PT, dizia que era culpa da corrupção, né? Mas não dizia a verdade, que era questão de uma crise internacional e que o Brasil não poderia sair imune de uma crise tão profunda do capitalismo a nível internacional. O PT também, o PT não disse que existia uma crise internacional profunda e que, inevitavelmente, o Brasil era atingido e passaria, né, como estamos passando até hoje, por essa crise que causa tanta instabilidade, ainda temos muito aí por vir. O PT também não. O PT falou que estava tudo bem e que era apenas a burguesia que queria, né, os seus inimigos que queriam tirá-lo do poder. E hoje o Lula diz o mesmo, né? Se eu voltar ao poder, se o PT voltar a ganhar as eleições de 2022, nós vamos voltar, né, ao boom econômico da década passada, né, criada por uma conjuntura internacional completamente adversa da que nós temos hoje. Por isso que nós insistimos tanto numa análise internacional e a compreensão do que significa essa crise, né? E nós a caracterizamos como uma maior crise, uma crise terminal e profunda, que gera, por um lado, a necessidade do fascismo como, né, para garantir que a classe trabalhadora pague o preço da crise, e por outro, a disputa interimperialista. E por isso que nós insistimos na importância de ver que quais são os agentes imperialistas hoje que estão em rivalidade profunda e ameaçando uma guerra, que é os Estados Unidos e a China. A China, ela surge como um país, está em ascensão como um país imperialista, e na época imperialista, para o imperialismo ascender, precisa tirar outro imperialismo. Então, um outro imperialismo precisa decair. Então, a crise econômica, ela abala a hegemonia estabelecida na Segunda Guerra, a hegemonia do imperialismo americano, e coloca uma nova ordem mundial, digamos assim, uma perspectiva, né? Então, o que está ameaçado hoje? A hegemonia estabelecida na Segunda Guerra, uma hegemonia do capitalismo descendente hoje, enfraquecido com o imperialismo americano, e a ascensão do imperialismo russo e chinês, né, que estão num bloco ameaçando essa hegemonia. E nós precisamos dessa independência a nível internacional. O que nós vemos hoje na boa parte da esquerda, né, principalmente a stalinista, mas inclusive, né, o que nós chamamos de falsos trotskistas, inúmeras correntes trotskistas, que nessa rivalidade entre Estados Unidos e China tem se colocado em defesa do imperialismo chinês, né? Em vários conflitos de procuração que nós dizemos hoje, né? Que conflitos terceirizados, digamos assim, que vai da Ucrânia, vai da Síria, a própria Cuba, Venezuela, né? A política que a esquerda tem na Bolívia, né? Essa é uma questão importante da gente, de repente, se der tempo hoje, da gente comentar. Então, todos esses momentos, essa esquerda ela não defende a independência de classe, né? Não defende uma unidade dos trabalhadores a nível nacional e internacional. Ela defende uma aliança com governos capitalistas sob a hegemonia do imperialismo chinês, como se fosse a nossa grande alternativa ao imperialismo americano hoje, que está em decadência, e para nós, na América Latina, isso é muito importante, né? Agora, a nossa alternativa aos Estados Unidos é estarmos subordinados à China, nós dizemos que não, que é a independência de classe e a revolução internacional. Tá certo. E em relação ao pessoal? Em relação ao pessoal, nós estamos vendo, né, o primeiro pessoal, digamos, é uma federação de partidos, né, o pessoal não é um partido centralizado, não é um partido leninista, e para Lenin, né, para os leninistas trotskistas, a gente sabe que sem um partido centralizado a nível nacional e um partido mundial centralizado, com um programa e uma política
revolucionária não é capaz de ter uma vitória na revolução, né? Então, o PSOL não nos fornece essa ferramenta de um partido revolucionário, né? Então, na sua essência, dificilmente ele vai, né, ter um programa revolucionário necessário para isso, porque ele também não tem essa organização necessária, uma federação de partidos. E ali dentro nós temos várias correntes, inclusive correntes trotskistas, né, que se reivindicam revolucionárias, e a gente sabe que a hegemonia do partido não é nessas correntes, né? São as correntes mais à direita, como nós dizemos na esquerda, são as correntes mais à direita que dominam a política do partido, que tem um viés estritamente reformista, né? Não, a luta não é pela revolução, a luta nós vamos melhorar as coisas se nós ganharmos eleições, ganharmos deputados, né? E ganharmos representantes no parlamento burguês. E assim se tornam os grandes defensores do regime democrático burguês, hoje os maiores defensores, né, do regime democrático burguês que nós temos hoje, estabelecido pela reacionária Constituição de 1988, né, e defendendo alianças com o setor burguês. E a minha avaliação, nossa avaliação, assim, é de que essa decisão das correntes majoritárias do PSOL de se alinharem, estarem cada vez mais unidos com o PT, inclusive para as eleições do ano que vem, inevitavelmente trará uma crise no PSOL, e acho que muito difícil que saia inteiro o PSOL das eleições do ano que vem. Eu tinha comentado no início, né, o trotskismo é uma história de rupturas e fusões, e as rupturas geralmente se dão quando o programa da organização é posto à prova nas lutas de classe, né? E ele falha. Então, inevitavelmente, há rupturas. Então, nós estamos no momento de encerramento da luta de classes, a nível nacional e internacional. Os nossos programas estarão cada vez mais sendo colocados à prova em questões, né, diretas de necessidade da luta dos trabalhadores, e rupturas virão. Acreditamos que várias fusões virão e temos grande certeza que teremos a capacidade aí de uma unidade, de uma vanguarda revolucionária que possa, de fato, defender a política de transição, né, de Trotsky, do programa de transição de Trotsky, e avançar nessa organização centralizada, revolucionária, tanto nacional como internacional. Não adianta ter só a nacional também, nós precisamos de um partido mundial da revolução. Agora, né, você falou uma coisa aqui que não estava na pauta, mas você mexeu comigo aqui. Por que vocês consideram a Constituição de 88 reacionária? Eu acho que é uma Constituição democrático-burguesa, né, que serviu, de uma certa medida, para frear a luta de classes, mas falar que é reacionário, você não acha que está pesando muito? O Brasil viveu décadas, a América Latina, né, viveu aquelas décadas de repressão, de regimes extremamente autoritários, os trabalhadores foram perseguidos, assassinados, né, a Argentina teve um exemplo bem característico de uma ditadura bem violenta, onde crianças, né, perdiam pais, sumiam e tudo mais, histórias terríveis. E nós anistiamos, né, todas as pessoas que fizeram tortura, que mataram, que perseguiram, que governavam o país há décadas, né, os latifundiários, desde a década de Getúlio, lá em 20, década de 30, a Arena, né, que já vinha antes da ditadura, depois, né, governa também com a ditadura. Foram essas pessoas, né, que nós construímos uma Assembleia Constituinte, né, foram com essas pessoas que nós estávamos. E eu vou te dizer, o PT foi contra, né, expulsou deputados que se juntaram a essas pessoas para fazer uma Assembleia Constituinte. Para tu ver o nível de retrocesso que nós tivemos da esquerda, né, nos últimos 30 anos, depois da ditadura, com a ilusão de que o PT, né, que eleger um governo de esquerda poderia melhorar nossas vidas, né, e depois o que representou de fato o retrocesso com o governo no PT,
né, de não ter mais os movimentos na rua independentes e terem dentro das instituições burguesas, mas não quero me alongar nisso. Então, se hoje nós temos um latifúndio que tem o direito a essas terras e que persegue os indígenas, que persegue os camponeses, que está tirando esses camponeses tirando o povo do campo, né? Há muitas décadas a gente está vendo o caos que está, ou o fluxo, né, de pessoas a viver nas grandes cidades, a formação de grandes favelas e condições péssimas de moradia e tudo mais. Isso, a Constituição, né, é legal estar na Constituição, permite que isso aconteça. E, na verdade, o próprio a caída da Dilma, por exemplo, né, ela foi constitucional, né, a Constituição permite esse tipo de coisa. Então, e essa Constituição, ela, assim como também qualquer Constituição burguesa, né, ela veio, e todo aquele processo, né, de redemocratização, ela permitiu um grande friamento, digamos, né, da luta independente da classe trabalhadora, e nisso que nós estamos atados, né, principalmente pela política do PT, e é disso que nós precisamos nos desacorrentar. Enquanto não nos desacorrentarmos da ilusão nessa Constituição burguesa, no parlamento burguês, de que elegendo um partido de esquerda reformista a gente possa mudar as nossas condições de vida, diante dessa crise profunda do capital, nós estamos diante de miséria, de doença, de sofrimento, de desemprego, de perdas de direitos cada vez maiores, e que não é para amanhã, né, ou depois de amanhã. Nós já vivemos muito. Quem está, né, no funcionalismo público, por exemplo, está vendo perder seus direitos a cada dia. A iniciativa privada nem se fala, né, tem perdendo há décadas. E a gente está sentindo aí na fome, no desemprego, o que realmente significa isso aí. Beleza, então, Sheila, né, outra coisa que a gente tinha combinado aí de conversar, né, é em relação à posição, né, das centrais sindicais, né, hoje no Brasil, né. Hoje, ela, na sua avaliação, primeiramente, elas cumprem, né, o seu papel, né, de organizar os trabalhadores, ou elas deixam a desejar? Eu gostaria de fazer mais uma vez um resgate, né, que eu comecei a militância no movimento estudantil, na década de 2000, final da década de 90, final da década de 90, início de 2000. E o PT não era governo ainda, né, e vinha muito ainda saudosismo daquela luta contra a ditadura militar e do próprio o MST, né, das lutas concretas, do sem terras, e ainda era muito vivo aquilo. E me parece que naquele tempo a gente discutia um pouco mais a fundo as coisas, né? Apesar da política reformista defendida pelo PT ainda ser reformista, mas a gente poderia discutir um pouco mais a fundo. E a gente fazia análise, né, de como surgiu o movimento sindical no Brasil, e, claro, como ele surge a nível internacional, como algo que não é de fato reconhecido pelo Estado burguês, e a luta dos trabalhadores faz com que a burguesia, né, comece a reconhecer, institucionalizar essas organizações de trabalhadores como forma de controle. E aí a gente falava muito, né, da lei do Vargas, presidente Vargas, que de fato institucionaliza os sindicatos. Então a nossa origem dos sindicatos é muito institucionalizada. A gente não teve toda aquela experiência que teve, né, em países na Europa, por exemplo, outros lugares que lutavam clandestinamente, né. Então já nasce bastante institucionalizado e controlado, e naquela época o Vargas também já permitia centrais sindicais, digamos assim, que na época eram as federações,
né? As federações, elas se tornam muito parte das organizações do Estado burguês. Com a ditadura, os sindicatos são perseguidos e muitos, né, proibidos de atuar, e o papel traidor dessas federações que fizeram parte, né, disso tudo e ganhavam muito e ajudavam a atacar a classe trabalhadora, surgiu também a necessidade, né, de romper com essas federações e termos as nossas próprias organizações nacionais dos sindicatos, né, e dessa leitura que veio a CUT, né, a CUT, as centrais sindicais, até o governo, final do governo da FHC, ou já no governo Lula, elas não eram reconhecidas, né, pelo Estado, não era institucionalizada, digamos, por completo. Eu até não sei, os nossos cientistas políticos, historiadores, com certeza sabem dar detalhes maiores. Mas as centrais sindicais, elas passam a ser reconhecidas pelo Estado, porque até então eram reconhecidas federações, né, burocratizadas e traidoras, e a CUT passa a negociar de forma, né, de pressão pela luta. Elas passam a ser reconhecidas, institucionalizadas, inclusive recebem dinheiro do Estado, a partir que deve ter sido o final da década de 90 e início da década de 2000, né? E hoje elas podem se registrar e fazer parte reconhecida do Estado, que foi o que a Conlutas fez. Inclusive, antes da Conlutas fazer isso, teve uma discussão, né? Vamos fazer entrar nessa institucionalidade ou não, né? A Conlutas, inclusive, fez essa discussão de maneira superficial, né? E como tem sido todas as discussões da Conlutas. Mas essa discussão hoje, né? E aí eu quero dizer, a minha resposta para a tua pergunta é não, com certeza não. Aí a gente tem que entrar não só nas centrais, nos sindicatos, né? O que são os nossos sindicatos hoje? Nós temos mobilizações em que os trabalhadores fazem parte das assembleias, que usam seu direito de voz, que dão propostas, que realmente existe uma democracia operária, que realmente exista uma discussão onde as pessoas possam, de fato, colocar as suas posições. Eu vou dizer que não há. A gente vai nas assembleias de sindicatos, as direções, sejam elas petistas ou não petistas, ou de PSTU, pessoal de quem quer que seja, ou da direita que está, né, dentro dos nossos sindicatos, como PSB, como PDT, eles estão lá dentro, né, dirigindo com centrais sindicais na mão, né, ferramentas burocráticas na mão, que servem para travar a luta. As assembleias são controladas pelas direções, a base não dá propostas, não tem ideias, inclusive a base tem medo de falar, muitos que falam são atacados, então a gente tem que recuperar essa ideia, essa base de que a gente tem que ter democracia operária, que a gente deve discutir, que a gente de fato deve entender as coisas, entender que somos capazes de entender as coisas, de elaborar, né, de decidir o que queremos e como deve ser. Então, isso é fundamental, e aí eu acho que tem que ser dos sindicatos de base. Eu tenho dado a minha proposta no meu sindicato, inclusive, é que nós, como decisão de assembleia de base, né, chame todos os sindicatos, centrais sindicais, a discutir a construção de um Congresso Nacional dos Trabalhadores, onde a gente tenha delegados de base que vai discutir em assembleias a saída da luta contra o Bolsonaro, todo o nosso programa de luta contra a carestia, a miséria, a inflação, o desemprego, a necessidade de unidade com os trabalhadores a nível nacional e internacional, o combate às direções oportunistas. E isso tem que ser vencido lá, né, nas assembleias, e geralmente para fazer isso a gente tem que combater e ser atacado duramente por essas direções, né. Me fugiu alguma coisa que eu queria falar, mas é isso, né, a democracia e a organização de base fundamental, não tem outra maneira, não vamos atingir a greve geral, não vamos atingir a greve, a luta para derrubar um governo, avançar a revolução, com decisões burocráticas tomadas entre quatro paredes em Brasília pelas direções das centrais sindicais, e que não são só as centrais sindicais que estão na mão da classe trabalhadora, as centrais sindicais que estão na mão dos setores
burgueses, burocráticos e traidores, como a CTG, a Força Sindical e várias outras centrais, né, ligadas a esses partidos burgueses. Impossível, não haverá esse avanço através disso. Tá certo. Para a gente, né, caminhando aí para o bloco final, mais duas perguntas, né? A primeira pergunta que eu faço, né? Você falou aí bastante dessa burocratização dos sindicatos, né? Como, né, evitar isso, né? Porque nós estamos sujeitos a sofrer essa burocratização, né? Se distanciar da base, né? Como, né, evitar isso, lutar contra isso? Como eu falei no início, né? Quando eu agradeci pela oportunidade de estar aqui, da gente poder colocar o nosso programa, né? A análise que a gente tem da situação hoje, colocar o nosso programa. E aí, nós, como leninistas, trotskistas, e temos um programa para uma revolução vitoriosa, eu acho que a nossa tarefa como militantes é defender esse programa, né? Desde das assembleias de base, em qualquer lugar, nos nossos colegas no trabalho, ou qualquer lugar, ou aqui, né, em qualquer lugar que nós temos oportunidade de, de estar e de defender nosso programa. Então, por isso que nós, em qualquer momento, a gente tem, nós fazemos essa análise internacional, né? Seja na Assembleia de Base, eu tenho que dizer para meus colegas, olha, a situação é essa, nós temos uma crise profunda do capitalismo internacional, não tem como eles avançar ou vencer essa crise sem que nós, trabalhadores, pague por isso, né? Essa é a origem das nossas perdas que nós tivemos nos últimos anos, das perdas de direitos, do que nós estamos passando hoje, e as nossas derrotas são frutos de nós estarmos amarrados por direções traidoras, como o PT, como outros partidos, que nos dizem para a gente ter ilusões no parlamento e não nas nossas lutas. Usando um capitalismo que possa ser melhor e possa ser humanitário, e não por uma transformação profunda da sociedade com a revolução. Então, como eu falei antes, os nossos textos nos últimos 6 anos têm sido nesse alerta. Enquanto nós não rompermos essas correntes que nós temos colocadas pelas direções traidoras, como o PT, reformistas, que nos ligam à burguesia, né? Porque quando o PT se une à burguesia, ou outra direção de esquerda se une à burguesia, isso rompe a unidade de classe. Né? Diz, vocês estão dividindo a classe trabalhadora. O que divide a classe trabalhadora é se unir com a burguesia. No momento que o PT rompe com a classe trabalhadora e se une com a burguesia, ele está dividindo a esquerda. Né? Então, o que divide a esquerda é a união com a burguesia. Então, nós precisamos da unidade da classe trabalhadora. E, para isso, nós precisamos romper com a burguesia e romper com essas direções que nos unem a ela. Né? Isso é fundamental. E, assim como a gente denuncia, a gente faz, né, exigência. O PT, se quiser estar unindo à esquerda, né, o próprio PSOL, o próprio PSTU, primeiro tem que romper com a burguesia. Rapidamente, eu quero dizer, o PSTU lançou agora um manifesto, né, pelo polo socialista, e o próprio manifesto de fundação, ele ali categoricamente defende que para a luta contra o Bolsonaro se faz com frente ampla. Isso quer dizer, com setores, né, ditos progressistas da classe trabalhadora. Né, está ali, no manifesto do PSTU. Então, é um polo que já está nascendo comprometido com uma política de conciliação de classes, de aliança com setores progressivos, né, dito progressivos da burguesia, para vencer o Bolsonaro. E essa é a nossa tarefa, né? Acho que a defesa de um programa revolucionário, essa é a maneira. E o combate à burocratização, obrigada, esse, né, na defesa
do programa revolucionário e na firmeza da nossa organização centralizada, né, e disciplinada, porque com certeza qualquer organização está sujeita a se burocratizar. A gente já tem vários exemplos na história da esquerda, né, abandonar a luta revolucionária para ir fazer parte da burocracia sindical, como faz o PSTU, ou como fez o PT, o PSOL abandona a luta para ir fazer parte do parlamento burguês. Então, essa disciplina, centralidade e organização do partido é fundamental para controlar isso aí. Certo. Você, inclusive, já respondeu a última pergunta, né, sobre o polo, mas aí, para a gente finalizar, onde, assim, eu achei, né, que, assim, embora eu tenha minhas divergências com o PSTU, eu achei que a política do polo foi uma política acertadíssima, né? Tanto é que eu participei, né, dessas reuniões, mas assim, eu assim, você posso estar errado, inclusive, me ajuda se eu estiver errado, né, mas eu não vi nenhuma defesa aí de frente ampla, tá certo que o PSTU tem uma política equivocada, né, que é, né, de uma frente, né, que com Deus e o diabo, uma interpretação errada que eles têm disso, né, mas assim, defesa da frente ampla abertamente eu não consegui ver, né, no manifesto. Eu não sei quanto tempo nós temos, Guilherme. Eu vou falar rapidamente em relação a isso. Nós até fizemos um texto, quem quiser pode ver o nosso blog, nós temos vários artigos lá, é Grupo de Trabalhadores Revolucionários, @wordblog.com. Foi lançado com um manifesto, né? O nosso texto até coloca assim que as pretensões não são muito claras, mas claramente o manifesto coloca que na luta contra o Bolsonaro com a frente ampla, né? De unidade de ação, como o PSTU gosta de se é o termo que o PSTU usa para apoiar a frente popular, né? A unidade com setores da burguesia. E aí o PSTU faz uma diferenciação que eu, como, né, ex-militante, conheço muito bem, que é ele difere a luta pelo parlamento nas eleições da luta direta nos sindicatos. Então, já é extremamente equivocado, né? O nosso programa é o mesmo, seja nas eleições, seja nos sindicatos, ou qualquer espaço que a gente está atuando. Então, o que a gente avalia que o polo se propõe seria mais ou menos para um ano eleitoral, né, ter esse polo junto com o PSTU, que ele fica muito isolado durante o processo eleitoral, que, né, os partidos como PSOL e PT, no processo eleitoral, são os que dominam, né, a discussão, o debate e as opções dentro da esquerda. Então, o PSTU avaliamos que o PSTU vai usar mais esse polo como uma alternativa, né, nessa discussão nas eleições. Agora, sim, qual é a atuação do PSTU? O PSTU tem a sua centralidade nas ações nos sindicatos, nas centrais sindicais, através da CSP com lutas. Então, na CSP com lutas, na luta direta contra o Bolsonaro, onde é que a CSP com lutas está? Ela está no setor do bloco burocrático das centrais sindicais, onde as direções se reúnem, né, entre paredes e têm tomado as decisões na última década, né? Todos os momentos importantes da luta de classe, depois, quando estoura a crise em 2011, ali começa essa política, né, onde o Zé Maria do PSTU da Conluta sobe ao palanque com o Paulinho da Força, né, contra as demissões causadas pela crise de 2008, depois de 2010, não me lembro bem, e os nacionais de mobilizações, dias de greve geral, quando teve as medidas do Temer, né, as medidas de terceirização, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, todas elas que teve dias nacionais de mobilizações, ou chamados de um dia de greve geral, foi articulado pelas centrais sindicais, de acordo com as suas direções. Então, ali o PSTU está, né, há 10 anos, através da ferramenta que ele tem na classe trabalhadora, que é a Conlutas. E agora, contra o Bolsonaro, é nesse setor que ele está. E nisso, né, o manifesto pelo polo, ele é muito claro, né, que nessa luta devemos estar em unidade de ação, em frente amplíssima, né, mas que não devemos estar em frente
amplíssima nas eleições, né? Então, é essa ideia, né, extremamente distorcida que o PSTU faz, que na luta a gente pode estar, na luta concreta nós podemos estar em aliança com setores burgueses, mas nas eleições, né, nós temos que estar só com setores da classe trabalhadora. E é o que não concordamos, né, a gente tem que estar de forma independente em qualquer lugar, sempre, né, de atuação e da luta de classe. Beleza, beleza, Sheila, maravilha. Estamos aqui, então, encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer aí por você ter aceitado o convite, né? Achei boas e pertinentes contribuições que você coloca, né? Algumas concordo, algumas outras nem tanto, né? Mas eu acho que toda contribuição aí é bem-vinda aí para a gente tentar, né, reorganizar aí, digamos assim, a esquerda, que eu acho que é o que estamos precisando. Então, quero agradecer, Sheila, e passo aí a bola para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição para fazer qualquer discussão, inclusive se quiser aprofundar algum, né, desses debates. Eu queria aqui fazer um resumo, assim, da nossa defesa. Primeiro, a classe trabalhadora é internacional, nós precisamos de uma unidade entre a classe trabalhadora, não só brasileira, que nós estamos muito aquém, né, nós estamos divididos, principalmente por causa dessas direções burocráticas, então a gente precisa vencer isso para se unir nacionalmente e também para se unir internacionalmente, né, da mesma forma as direções burocráticas internacionais nos dividem da classe trabalhadora de outros países, né, e a crise global do capitalismo, que estoura em 2008, ela mostra e desnuda, né, e comprova o caráter destruidor do capitalismo imperialista, como dizia Lenin, afirmando categoricamente o que Lenin dizia, que o imperialismo é uma fase destrutiva, e hoje nós chegamos numa fase destrutiva final, que realmente ameaça a existência da espécie humana na Terra, com a destruição do meio ambiente causada pelo sistema de produção, né, com a maior crise de refugiados da história, porque a classe trabalhadora, o povo pobre está tendo que fugir dos seus locais por guerras e por mudanças climáticas, porque não conseguem mais sobreviver naqueles locais. E essa crise está longe de acabar e e a burguesia, o imperialismo, necessariamente terá que aprofundar os seus ataques à classe trabalhadora, destruir mais a natureza e ir à guerra, né? E aí a gente quer, mais uma vez, reforçar que a guerra, que os imperialismos hoje rivais são os Estados Unidos e a China, e que nós, como trabalhadores, não podemos abrir mão da independência de classe para apoiar um imperialismo ou outro. Né? Nós temos que ter independência de classe a nível nacional e também internacional. Ficar do lado da China como uma suposta alternativa ao imperialismo americano é tomar lado numa disputa interimperialista e condenar a classe trabalhadora e a humanidade, né, à derrota e à destruição. Vencer essas direções oportunistas é a nossa tarefa principal, porque nós precisamos romper essas correntes que nos amarram a esses setores traidores junto com os setores burgueses para conseguir a nossa independência de classe, avançar na nossa consciência de classe, né, na nossa compreensão do que é o capitalismo hoje, como ele não tem nenhuma concessão a nos fazer, e que a nossa saída é a unidade e a independência pela vitória da Revolução Socialista Mundial, afirmando, né, o marxismo, e nós, como leninistas trotskistas, queremos levar essa mensagem desse programa Classe Trabalhadora. Maravilha, então, né, mais uma vez aqui agradecendo a Sheila, agradecendo a você que nos acompanhou até agora aí essa entrevista. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, comentem se concordam com a Sheila, se também se discordam da Sheila. Vamos aí abrir esse debate, o debate não se encerra aqui, né? Depois a Sheila até comenta os comentários, brincadeira. Depois, curta a nossa página Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco no Facebook também,
né? Siga a gente no Instagram e acompanhe nosso blog, além de, né, divulgar aí na internet, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, essa e outras entrevistas, né, feitas aí por um canal independente. Então é isso aí, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação. Hoje, um pouquinho mais tarde, vai ter mais coisa aí interessante aí para se discutir. Então, e até a próxima. Fui.